Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Mais uma terça-feira, mais um dia, começando aqui no nosso programa Sempre com você, fazendo um convite com um carinho todo especial para você que está em casa acompanhando o nosso programa. Fica ligadinho que hoje nós vamos falar sobre os evangelhos. É isso mesmo, encerrando o mês da Bíblia aqui no nosso programa, vamos falar sobre os evangelhos sinóticos, né? E também o evangelho de João. E você é o nosso convidado especial a ficar ligadinho no nosso programa. Se você quiser participar, 33491015 ou mensagem de texto no 993470532. Hoje quem vai estar com a gente aqui é o Padre Lineker Mateus, da Paróquia Cristo Redentor. Vai estar aqui com a gente hoje, então, para bater um papo, a gente conversar sobre esse assunto. E como eu disse, você é o nosso convidado especial. Mais uma vez, quero agradecer a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na Rua Mirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. O telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E também um beijo grande para Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul, parceira do nosso programa também, né, com os produtos da Tracta. E, aliás, você que está aí, tem uma loja, quer ter os produtos da Tracta, só entrar em contato com a Maria do Rocio que ela vai prontamente atendê-los, tá bom? Maria do Rocio, um beijo grande para você também. E nós aqui do programa Sempre com Você queremos notificar o falecimento do Padre Geraldo Grendene, tá bom? Nossos sentimentos de toda a família Milícia da Imaculada. Vamos rezar então? Vamos rezar, né? Colocando o nosso coração mais uma vez no coração de Deus. Hoje, terça-feira, aqui no nosso programa, é dia de aconselhamento. Se você quiser ligar, não somente para fazer sua pergunta, mas também para colocar a sua intenção, você pode ligar no 33491015, mandar mensagem de texto no 993470532. Padre Lineker vai estar aqui com a gente para rezar por você, para rezar com você. E aí nós iniciamos também o nosso programa rezando por você, rezando com você, rezando por nós também. Porque quando rezamos juntos, fortalecemos a nossa fé. Porque quando rezamos juntos, eu te ajudo e você me ajuda. Todo dia eu louvo a Deus, sabe, por esse momento de oração aqui no programa. Porque muitas vezes também bate o cansaço em mim. E eu, né, nessa ânsia de rezar por vocês, eu acabo também pedindo para que o Senhor habite o meu coração, mesmo na minha fraqueza, mesmo na minha limitação. Que nós possamos hoje, com muita fé e muita confiança, colocar o nosso coração verdadeiramente no coração de Deus. Isso significa ser verdadeiramente pertença de Deus. Eu pertenço a Deus, eu coloco o meu coração, eu coloco a minha vida e seja feita a vontade dEle na minha vida. E é isso que é a pertença a Deus, e é isso que é pertencer também à Imaculada. Então hoje o convite fica para que nós abramos o nosso coração, para que nós possamos transparecer a graça de Deus em nós por meio da nossa autodoação. Eu me dou ao Senhor, para que o Senhor faça em mim aquilo que Ele quiser. E quando Jesus ele vai agindo na nossa vida, nós vamos transparecendo esse Jesus. Então que nós possamos, né, receber essa grande graça. E hoje São Maximiliano Kolbe, que é o nosso fundador, nos diz assim: coloque toda a tua confiança única e completamente na Imaculada. Coloque toda a tua confiança única e completamente na Imaculada. São Maximiliano Maria Kolbe. Coloque então a sua confiança completamente, unicamente nas mãos da Imaculada. E quando o Padre Kolbe fala isso, é porque ele sabe exatamente que colocarmos as nossas vidas, né, a nossa confiança nas mãos de Maria, é colocar nas mãos de Jesus. Padre Kolbe em nenhum momento separa Jesus de Maria, porque onde está o filho está a mãe, onde está a mãe está o filho. E esse é o convite para nós hoje. Primeiro, né, a colocarmos a nossa confiança. Será que a gente tem sido confiante nas coisas de Deus? Ou será que temos confiado em nós mesmos? Muitas vezes na nossa caminhada a gente tropeça e nós caímos grande porque a gente confia só na gente, porque a gente se acha autossuficiente para resolver tudo na nossa vida. Esses dias eu dizia que a nossa vida é um presente e que Deus nos dá, né, a liberdade de administrarmos a nossa vida. Por isso também nos dá a liberdade de escolhermos aquilo que queremos. Mas isso também vem, né, como consequência, tropeçarmos, cairmos grande. Porque quando a gente, apesar de termos a liberdade de administrarmos a nossa vida, colocamos a nossa confiança em Deus, o Senhor trabalha de forma especial. Ele está sempre ao nosso lado, mas Ele não nos invade, né? Ele não nos
nos violenta. Não. O Senhor não. O Senhor quer que nós depositemos a confiança nele, mas Ele quer que isso parta de nós. Parta do nosso conhecimento, da nossa confiança, do nosso amor, do entendimento de que Ele sempre tem o melhor para nós. E assim é com Maria. Coloque toda a tua confiança única e completamente na Imaculada. Coloca tudo o que você tem hoje nas mãos da Imaculada. Vamos viver, vamos experienciar esse momento com Maria, esse momento de entrega para Nossa Senhora, sabendo que ela não pega nada para ela. Parece clichê eu dizer isso, né? Mas não é, ela não pega nada para ela. Tudo que ela pega é direcionado a Jesus, porque ela sabe em que nós confiamos, ela sabe em quem nós colocamos a nossa fé. Ela sabe o quão poderosa ela é para interceder por nós, não porque ela queira ser poderosa, mas porque ela é aquela que intercede, porque ela é aquela cheia da graça, não por virtude, não por graça dela, mas por graça de Deus. Uma virtude única e exclusivamente de Maria. E é por isso que ao entregarmos a nossa vida a Maria, ao pertencermos a Maria, como nós fazemos, nós que somos consagrados aqui em Campo Grande, na Milícia da Imaculada, nós podemos também entregar a nossa vida completamente a Deus para que Ele possa fazer o que Ele quiser. Essa é a intenção de entregar a vida. É falar, entender que a vida é um presente para nós, que nós somos convidados a administrar a nossa vida, mas que nós não podemos fazer tudo sozinhos nela. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Talvez seja o momento de você parar agora e você questionar para você mesmo. Como que tem sido a sua vida? Quantas decisões você tomou nos últimos anos, nos últimos meses, na última semana, em que você pediu ou consultou Jesus? Em que você pediu ou pediu a intercessão da Virgem Imaculada? Ou foram atitudes, decisões que você tomou sozinha e depois você ficou assim, porque Deus não me abençoa, porque Deus não me ajuda. Você não pergunta nada para Ele. Eu não pergunto nada para Ele às vezes também. É isso que Padre Kolbe quer dizer. Que nós devemos a nossa caminhada tendo a posse da nossa vida, podendo administrar a nossa vida e ainda assim queremos pertencer a Deus. E ainda assim queremos perguntar o que o Senhor quer de nós. Que você possa então colocar a tua confiança única e exclusivamente na Imaculada. Que você possa colocar a sua confiança na Imaculada que leva até Jesus. Porque, como eu disse, Jesus sempre sabe o que é melhor para nós. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente, que puxão de orelha, né? Às vezes numa frasezinha de Padre Kolbe ele fala assim com a gente, dá até um chacoalhão, né? Mas é isso aí, gente. Viver, o ser cristão é isso. Levar altas chacoalhadas e entender que mesmo essas chacoalhadas aí, a gente continua nessa caminhada com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os evangelhos e eu convido aqui, mais uma vez, com muito carinho, o Padre Lineker Mateus. Pode entrar aqui, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Vamos sentar. Tudo bem, Padre? Como passou de domingo para cá? Graças a Deus, tudo certo. Que bom, né? Domingo eu estive lá na missa do Padre Lineker. Paroquiana. Agora paroquiana lá do Padre Lineker, rezando junto, né, Padre? Você viu que puxão de orelha? A gente pega uma frase assim tão simplesinho, né? Coloca a tua confiança na Imaculada. Jesus fala tanto ao nosso coração, né, Padre? É Deus que vai movendo, né? Por isso os santos são importantes, né? Que eles vão tocando em áreas da nossa vida que a gente nem imagina. Com uma frasezinha, um pensamento já tocam, né? É verdade. Agora, Padre, hoje nós vamos falar dos evangelhos, estamos encerrando, o mês da Bíblia, a gente já falou do Pentateuco na semana passada, já falamos da palavra de Deus como palavra viva para nós, que nos move, sempre atual também. E hoje nós queremos falar dos evangelhos, vamos falar dos evangelhos sinóticos, que a gente chama de sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. E também não podemos deixar o Evangelho de João de lado, né? Padre, vamos começar então, Vamos definir o que são os evangelhos sinóticos. Porque são 4 evangélicos, mas 3 deles só que falam, olha, são evangelhos sinóticos. Isso. Os evangelhos para nós são o ponto máximo da Sagrada Escritura, né? Os 4 evangelhos são o ponto máximo da Escritura, em que está lá relatada a vida de Jesus, a história de Jesus, e aquilo que Jesus deixou por escrito ou falado, né?
Mas os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, que a gente pode dizer assim, beberam da mesma fonte para serem escritos, né? Sinótico significa sob a mesma ótica, né? Então são lidos ou escritos na mesma visão. Todos querem, claro, cada um ao seu modo, contarem na sua visão a história de Jesus, né? Legal, olha, gente, eu quero falar para vocês que hoje a gente vai conversar sobre o evangelho sinótico, sobre os evangelhos, mas o Padre Lineker também está aqui. Então, se você quiser ligar, colocar a sua intenção, você pode fazer isso, tá bom? 33491015, 993470532. Coloca a sua intenção, o Padre Lineker dá uma bênção especial para você. A gente está falando hoje sobre os evangelhos. O Padre Lineker estava explicando agora os evangelhos sinóticos. Os evangelhos, eles estão todos no Novo Testamento, né, Exato. Padre? Esse contexto do Novo Testamento, do Evangelho, porque o Evangelho já conta mesmo a vida de Jesus, é isso? Exato. A palavra evangelho significa boa nova, né? Então o evangelho quer trazer justamente a grande novidade para a história que é Jesus Cristo, né? De fato, até o tempo cronológico a gente conta, antes e depois de Cristo. Os evangelhos abrem o Novo Testamento e nele estão a vida, a história, a pregação de Jesus, né? Então, o ponto mais alto, por que não dizer, da Sagrada Escritura para nós, cristãos, estão nos 4 evangelhos, né? Imagino que as pessoas devem perguntar assim, né? Pô, mas você está falando a mesma coisa nos evangelhos, por que só não um evangelho? Né? E eu acho que é um questionamento também que fica para nós. E eu queria saber também o que esses evangelhos têm de comum, o que a gente pode observar, né, de comum nesses 3 evangelhos. Isso. Se nós formos olhar os 3, Mateus, Marcos e Lucas, em primeiro lugar, não são biografias de Jesus. Porque se fosse para fazer a biografia de Jesus, um livro compensaria. Suficiente. A gente pode dizer que a construção dos evangelhos são modos com os quais as comunidades, ou as primeiras comunidades, enxergaram a mensagem de Jesus. Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver uma linguagem própria, preocupações próprias, que no fundo querem revelar Jesus Cristo. Enquanto que o Evangelho de Lucas tem outra linguagem, outra preocupação, mas quer revelar Jesus. Então são modos diferentes de revelar a mensagem e a ideia de Jesus Cristo, né? É o modo que Jesus age, né, na nossa vida, de modos diferentes, por pessoas diferentes, mas sendo Ele mesmo, né? Por exemplo, uma passagem que a gente pode ver nos 3 evangelhos que são vistas de formas diferentes. O Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso está nos 3 evangelhos sinóticos, mas tem ali diferenças uma e outra. Jesus que caminha sobre as águas está nos 3 evangelhos sinóticos, mas tem diferenças uma entre outra. Porque no fundo, cada evangelho tem uma intenção particular. E quer retratar, além de mostrar quem é Jesus, mas uma realidade que a comunidade vivia na época, né? A gente não pode imaginar os evangelhos como se Jesus estivesse falando e o evangelista estivesse escrevendo. Não. A construção do evangelho é posterior à morte de Jesus. Então, é a experiência de uma comunidade, né, normalmente guiada pelo apóstolo, conduzida pelo apóstolo, que vai deixar por escrito o que eles sentiram sobre aquele evangelho. Por exemplo, no tempo em que foi escrito o Evangelho de Marcos, a comunidade vivia períodos fortes de perseguição. Então, se a gente olhar o relato da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus, a gente vai sentir que eles estavam muito assustados. Quando souberam do relato que Jesus tinha ressuscitado no Evangelho, eles não contaram para ninguém, porque a comunidade vivia momentos de tensão. Então, o Evangelho de Marcos foi escrito lá, mais ou menos no ano 51, era bem o tempo da perseguição que os cristãos viviam. Então, cada evangelho quer retratar, além da história, o sentimento da comunidade que estava escrevendo aquele evangelho, né? Isso é importante, né? Isso muitas vezes questiona as pessoas. Então quer dizer que a palavra de Deus não foi escrita por Deus? Isso é importante a gente também falar, né? Que com relação ao contexto, a palavra de Deus, ela é de inspiração divina, né, Padre? A gente fala que é palavra de Deus, mas palavra humana, né? Se serve de uma história, de pessoas concretas, para revelar a vontade de Deus, né? Então, Deus não fala fora da história, fala dentro da história do seu povo. Então, enquanto os cristãos, depois da morte de Jesus, depois da morte dos primeiros apóstolos, sofriam aquela perseguição, o que teria de seguro?
a palavra de Jesus. Então vamos escrever o que Jesus deixou, né? E aí a gente fala desses 3 evangelhos que são lidos sob a mesma ótica, porque muito provavelmente eles leram de uma mesma experiência ou de uma mesma fonte aquilo que Jesus tinha deixado de principal. Por exemplo, as parábolas, elas estão basicamente nos evangelhos sinóticos, como eu já disse, o Pai Nosso, os milagres de cura, enfim, foram coisas que eram registradas, pequenas coisas registradas que foram guardadas e provavelmente as comunidades tiveram acesso àquilo e registraram. E isso é muito legal porque mostra para nós o quanto a palavra de Deus ela é viva e atual, né? Porque na realidade deles, eles narraram aquilo. Hoje, se a gente pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a gente vai ler o Evangelho de Mateus e as palavras vão estar de acordo com a nossa realidade. Exato. Tanto que tem muito texto virando pretexto por aí, né, padre? Que é um cuidado, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter para não forçar o texto, a gente diz, né? Não forçar o texto a dizer aquilo que a gente quer dizer, né? E isso é um grande risco, né, da palavra. É verdade. Inclusive, a gente tem o ano A, B e C, né? E a gente vai lendo os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. E o João entra só em alguns momentos especiais, né? Aos domingos. Eu acho que justamente por isso, né, padre? Para a gente dar conta de conhecer e de olhar por essas outras óticas também, né? Ter essa possibilidade. Exato. A igreja, né, na sua sabedoria, vai colocar, então, aos domingos, em 3 anos, esse ciclo dos evangelhos sinóticos, né? No ano A, que no caso foi o ano passado, a gente leu o evangelho de Mateus. Esse ano estamos lendo o evangelho de Marcos. Ano que vem o evangelho de Lucas. E São João entra onde nessa história? Nas festas maiores, que depois a gente vai falar sobre o evangelho de João, a gente vai ver que ele tem uma teologia, uma ideia um pouco distinta dos sinóticos. Né? Tá certo, vou dar uma pausa na nossa conversa, né? Que se você quiser participar com a gente, tá chegando em tensão já aqui, mas se você quiser participar com a gente, 3349-1015, 993470532, tá bom? São os nossos telefones, você pode mandar sua intenção também. Tem certeza que o Padre Lineker não vai negar benção pra ninguém não, né, Padre? Com certeza não. Pode ligar pra cá, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, nós já voltamos, que nós vamos falar um pouquinho de cada evangelho, de cada evangelista e explicando tudo isso pra vocês, tá? Não sai daí não.